Olá a todos, bem-vindos de volta On Wine from Spain, edição podcast, episódio número 3. Já são 3, né, cara? Número 3. Nossa, achava que já era o 7º já. Nossa, não, tá indo bem. Episódio número 3, estou aqui com os meus companheiros que vocês, a maioria de vocês ou alguns de vocês já conhecem. Grande Ander Pico Fino, trazendo elegância. Ele não é chamado Pico Fino à toa, né? A elegância em pessoa. É isso. Meu Deus do céu. E aqui no meu lado direito, meu grande amigo Ricardo Calvo. Bem-vindo de novo, companheiro. Obrigado. Nossos Prazerzaço técnicos. estar aqui com vocês de novo. Estamos aqui para falar hoje de um tema, creio que seja bem interessante, assim, pelo menos é bem interessante para mim. Eu tenho uma sorte danada, eu comentei isso nos episódios anteriores, de encontrar essa moçada aqui pelo meio do caminho, né? A gente tem entre nós aqui, Pico Fino, um especialista no tema que a gente vai tratar hoje, Ricardo Calvo. Sem dúvidas. É o mago do turismo vinícola aqui na Espanha. Que responsa. Nos levou para várias vinícolas já, dessas regiões que a gente vai falar hoje para vocês. Ele é ocupado por nos introduzir nesse mundo aí. Nesse mundo, né? Leva a gente pro mato para mostrar a videira, né? Mas brincadeiras à parte, assim, o Ricardo é bem entendido, ele explorou bastante a Espanha, chegou primeiro do que a gente, então ele tem essa vantagem, né? Mas, sem tirar o mérito do cara, ele explorou bastante as regiões vinícolas aqui da Espanha. Então, de vez em quando a gente sai por aí, vai para uma vinícola, faz uma visita e de lá ele geralmente leva a gente para um restaurante, aí a gente continua no tema de tomar um vinho, comer alguma coisa que case, que maride, né? Como a gente fala aqui, fazer uma maridaje, fazer uma... Como que fala em português, gente? Harmonização? Harmonização. Obrigado, desculpa. Fazer uma harmonização com a comida e aí a gente passa lá a tarde inteira conversando, bebendo e tal, né? Porque tem coisa melhor? Não. Tem coisa melhor que você viajar, passar o dia, vai provar vinho, Cara, vai conhecer as sensacional, vinícolas. sensacional. Aí depois ainda vai almoçar. E Aí a gente passa a tarde inteira. Isso é muito Pobre bom. coitada do que dirige voltando, né? Aí esse aí tem que pegar mais leve, né? Era o bom de não ter carta, né, na época. Pois é. Agora tá tudo legalizado, não pode mais. Mas dividir o rolê. mas brincadeiras à parte também, o legal é que assim, a gente tá numa posição central. Madrid tá quase que no centro geográfico da Espanha. E aí, pra gente se deslocar para várias regiões é relativamente fácil. Seja de trem, seja de carro, né? Eu, particularmente, não sei vocês, mas eu tento evitar avião o máximo possível. Não porque eu tenho medo de avião, não tenho medo nenhum de voar, mas é porque é tão prático você ir de carro ou de trem, né? O tempo de se deslocar, aeroporto, às vezes você pega um trem... Segurança, não sei o que e tal. Sabe? Pois é. E aí a gente tem essa vantagem de Madrid estar no centro. E aí, assim, os extremos, né, da Espanha, um deles, se a gente for para a região nordeste da Espanha, a gente vai para a região da Catalunha, que é onde tem Barcelona e tal, né, que é a maior cidade daquela região. E lá nessa região da Catalunha é uma zona de turismo bem interessante, porque a gente tem algumas sub-áreas, né? A gente trouxe, inclusive, hoje o vinho que a gente vai tomar. A gente está aqui com um Alto Alélia Migrin, Gran Reserva de 2018, dessa região específica lá da Catalunha, que é a DO Cava. Essa em especial é uma Brut Natura, então tem pouquíssimo açúcar adicionado nela, então ela segue um método tradicional de fermentação, bem similar a champanhe. Inclusive, se comenta por aí que a cava é a resposta espanhola à champanhe, feita na França, obviamente, né? Na região de Champagne. Não deixa nada a desejar, a gente tem cavas de excelente qualidade. Fala. Isso é bom, e aproveitando o gancho aí que você tá falando disso, é uma dúvida que eu sempre tive e acho que muita gente também tem curiosidade. Claro que é o método com qual é feito, mas no Brasil a gente tem aí, em alguns lugares é espumante, prosecco, champanhe. Isso, essa denominação varia de país para país? Ou é simplesmente um método que cada um... Método de produção. É, né? de produção, Existe um método de produção e existe as regiões e as denominações de região, né? Tá. Então, assim, tanto a cava quanto a champanhe, por exemplo, elas são feitas utilizando o mesmo método, que é o método clássico de produção. Mas champanhe só pode ser o vinho espumante produzido pelo método
método clássico na região de Champagne da França. Então, teve vários assuntos aí, várias controvérsias de gente, produtores de outros países tentando trazer aqui para dentro da União Europeia espumantes dizendo que era champanhe e as autoridades aduaneiras, né, de fronteira da União Europeia barram imediatamente, porque isso é uma marca registrada. Ah, né? tá. Então, do mesma forma como é Prosecco na Itália, mas aí é feito de um outro método, usa um método que não é o método clássico, né, que tem uma fermentação um pouco diferente em tanque de aço inoxidável e tal. Poxa. E a cava, a mesma coisa. Cava é o vinho espumante feito com o método clássico na região da Catalunha, denominação de origem exata chamada de cava. Confere. Exato. Confere. Tô perguntando Boa, para o nosso especialista que aula. Muito boa aula, hein? Tô perguntando pro nosso especialista em vinho espanhol, Ricardo Calvo. Bom, mas enfim, deixa eu servir para vocês essa cava. Enquanto você serve, eu ia falar que você falou de espumoso, champanhe, o Anderson, né? A Champagne é a região, que nem o Alisson falou, é a região chamada Champagne na França. Mas a Champagne, ou o cava, o espumoso, o Prosecco, eles são vinhos espumosos. Então, se você for ver o vinho tinto, ele é um vinho tranquilo. Por que ele chama de vinho tranquilo? Porque ele não tem bolhas. O espumoso tem bolha. O espumoso da região de Champagne é uma Champagne. O espumoso da região da cava é um cava. O espumoso da região específica da Itália é um Prosecco. A região que denomina o Prosecco. Que curioso. Na verdade, se você for ver, é um vinho que não é tranquilo porque ele tem bolhas. Não sei se vocês estão conseguindo ver daí, mas essa aqui tem bastante. Cheers. Saúde. Muito bom, muito bom. A nós. E tem muita gente que fala, eu consigo perceber a diferença entre uma champanhe e um cava. Eu ainda não cheguei lá. Eu não tô nesse nível. Acho que pra quem é um apreciador de espumoso, que seja. eu acho que tem um paladar distinto. Depende do nível de cada um, mas eu acho que consegue. No caso da gente, são os vinhos, né? Estamos chegando lá. A gente vai chegar um dia, a gente vai chegar. Não é obrigado a chegar, não. Nem você aí que tá assistindo a gente, ninguém é obrigado a chegar. Desfruta. O objetivo aproveita. é beber e gostar do que tá bebendo. E gostar. Né? Então, mas assim, voltando, a gente pegou uma tangente aqui, mas falando sobre... A gente sempre pega uma tangente. A gente adora pegar uma tangente. Mas falando sobre o turismo nessa região, assim, tem formas fáceis da gente chegar de Madrid a Barcelona ou chegar direto a Barcelona. Quem vem de fora, um dos aeroportos principais da Espanha tá lá. Tem trem de alta velocidade de Madrid para Barcelona. A gente faz esse trajeto. São quase 600 quilômetros, se eu não me engano, né, Ricardo? E faz esse trajeto em 3 horas e meia, dependendo da linha que você pegue de alta velocidade e tal. E aí, lá na região de Cava, você tem um mundo de coisas, de vinícolas. O turismo vinícola, o enoturismo aqui é muito desenvolvido, né? Então, as vinícolas, elas estão preparadas para receber as pessoas. Isso eu aprendi vendo aqui, é uma abordagem bem diferente, por exemplo, dos Estados Unidos. As vinícolas aqui estão preparadas para receber, então você vai, é recebido por um enólogo ou um sommelier ou alguém responsável pela área de turismo daquela vinícola, e aí te mostra o processo de produção, as curiosidades da vinícola. As vinícolas aqui tem uma questão de arquitetura muito forte, né? Isso é muito engraçado, como eles valorizam conjunto, muito, né? Tudo. Exato. Tudo. Eu acho que o conjunto é uma boa definição, que muita gente usa também a experiência, né? Fazer com que a experiência seja do começo ao fim. Exatamente. Sensacional. Tem muitas vinícolas, que nem você falou, que pensam muito nessa composição, nessa né? Como é que a experiência funciona. Óbvio que tem outras um pouco mais simples e um pouco mais menores, né? Vinícolas menores, que não tem todo esse glamour, toda essa coisa de marketing com uma pessoa que te recebe, te explica a vinícola inteira, mas também tem o outro lado, a outra pegada do artesanal, né? Que é aquela coisa que você conhece, na verdade, o dono da vinícola, e ele te leva, ou irmão, parente, algum... O filho, o neto, né? Que seja. E ele te leva para conhecer a vinícola. É uma ótima experiência também, muito bacana. Já tá ali há gerações, né? E a experiência é muito válida também, é muito boa. E aí, assim, na região da Catalunha, na região de Cava específico, é um festival de vinho espumante. Tem outros vinhos produzidos lá, claro. Tem sub-regiões também super importantes, não vou dizer de moda, porque de moda pode soar mal, não é essa a ideia, mas regiões que estão com uma produção recente, bem interessante, de vinhos e vinhos tranquilos e vinhos espumosos. Sim. Lá na região de Cava, as uvas as cepas que são usadas para esse tipo de produção de espumante são
são geralmente 3, né? Tem Macabeu, que é uma uva que dá um frescor, uma coisa mais cítrica. Mais leve, né? Tem a Xarel, que é bem característica daquela área, e uma terceira que chama Parellada, creio que seja a pronúncia correta dela, né? Que dá um pouco mais de estrutura, um pouco mais de corpo para os vinhos, né? Para os espumosos, espumantes especificamente. Quais que, como você conhece, a verdade é que porque ele manja mais e gosta mais de cava, acho que um pouco vocês dois, né? Porque a sua esposa também gosta muito de cava, muito de champanhe, de espumante. De tabela, acabou bebendo também, infelizmente. O que vocês mais apreciam de marca ou de vinho de cava? O álcool. O álcool que contém nela. Porque é a mesma coisa, tomar um refrigerante. Não, brincadeira. Não. Putz, eu falando. A Mirna, minha esposa, ela é uma grande apreciadora, né? Ela toma bastante. Foi com ela que eu acabei. Aprendeu a beber um pouco mais. Exatamente, aprendi a beber mais, a gostar mais. Então, a gente gosta mais de uma Brut mesmo, aquela bem seca, bem amarga. Que é isso que a gente tá bebendo agora, né? Então realmente é o que nos agrada mais. E se eu tomo acho que é o quê? O Prosecco, qual que é o italiano? Prosecco. Mas é um pouquinho... Alguns são um pouquinho mais doces, né? Tem um pouco mais de açúcar residual e tal. Esse aí a gente já não curte tanto quando falam toma. Que dá ressaca, né? Eu lembro dela falar, doce não, qualquer bebida doce tô fora. Exatamente. A não ser que seja um licor, alguma coisa assim. Claro. Tem marcas bem grandes, tem vinícolas bem grandes na região de Cava. A primeira que me vem à mente, assim, quando fala... E eu acho que muita gente aí vai saber também. Quando fala de Cava espanhola, a primeira coisa que me vem na cabeça é a Freixenet, né? A Freixenet, é verdade. Que é uma das principais, se não me engano, você encontra relativamente fácil no Brasil. Nossa, mas muito fácil. É importada há muito tempo já, muito né? Fácil. Tem a Codorníu. Eu sempre troco a posição do R, mas é Codorníu, que também é outra vinícola grande lá da região. Famosa, muito boa essa também. E tem outras coisas, né? Assim, Cava e a região da Catalunha, de um modo geral, não é só o vinho espumante, né? Não é só o vinho espumoso, como falam aqui. Tem vinho rosé, tem Cava rosé, inclusive, né? Que é menos frequente, mas a gente vê outros tipos de uva que não são as 3 que eu falei, muita Garnacha, muito Monastrell também. O Monastrell tem mais ali para a região um pouco mais ao sul da Catalunha, na região de Alicante, de Valência, tem bastante também, e você acaba encontrando alguns vinhos produzidos na região de Cava, né? Como na região da Catalunha, com essas uvas também. Do ponto de vista de turismo, é um lugar incrível para se visitar, que tem experiências bem interessantes, não só de vinho, mas também de gastronomia, né? De gastronomia. De restaurantes. Acho que assim, se você ficar com alguma coisa assim específica, que nem a gente tá falando de Cava, toda a Catalunha, porque muita gente também, eu conheço muitos amigos que vêm e falam assim, não, eu vou para Barcelona, mas você não vem para Madrid? Não, vamos só para Barcelona. Então, no fim das contas, eu acho que muita gente também vem para Espanha e acaba indo só para Barcelona. Então, coisas legais, você vem só para Barcelona, dali você tá 1 hora ou menos de várias vinícolas que dá para você visitar, fazer um passeio, um enoturismo, que nem a gente tá falando. Se você tá em Madrid, o Alisson falou, um trem rápido, 2 horas e 40, 3 horas você tá em Barcelona, e em Barcelona fecha um shuttle ou um passeio com alguma agência, e eles te pegam, te levam e te traz de volta. Ou você pode pegar um táxi, ir até a vinícola, voltar. O único trabalho que você vai ter é comer e beber. Comer e beber. Então, e passar bem, que neles falam passar bem. Passar bem, muito bem. dia. E se precisar de alguma ajuda vindo para a Espanha, quiser algum tipo de assessoria nossa, estamos aí à disposição. Entre em contato com a gente. Pode escrever, a gente dá dicas, sugestões. A gente dá dicas, sugestões. Gastronomia é o que não falta. A gente mais gosta é viajar, e eu não sei, eu costumo falar que minhas viagens não são mais de turismo, são gastronômicas. Perfeito, o turismo em museu, tem pra tudo, não tô dizendo que não, tem gente que gosta, mas eu acabo nunca indo em museu. Você acaba indo em restaurante vinícola. Restaurante vinícola e... Mas tá falando de museu, até pra quem curte museu, tem um passeio aqui guiado, não tem? Alguma coisa que você bebe e faz o... Tem um passeio guiado tour. Interessante, não é patrocinado, inclusive do pessoal da Madrid da Racote, que eles fazem um tour no Prado, no Museu do Prado, falando sobre
obras relativas a vinho. Tá na minha lista de coisas para fazer. Luke da Racotte, sou seu fã. A gente ainda vai fazer essa tour juntos. Que, por certo, a gente tem que marcar um dia pra ir lá, porque... Sim. Não sei se vocês já foram, mas... Não, a gente tem que marcar. Não é porque eu tô aqui há mais tempo que eu conheço tudo, não, hein? Ele chegou aqui, chegou com os lugares e falou, cara, descobri Só esses lugares aqui e, vixe, tem lugar pra ir aqui. Vamos lá e vamos levar mais. vocês juntos pra ir com a gente também. Boa. Legal. Bom, mas vamos sair de Cava, vamos continuar nossa viagem. Pra onde que a gente vai agora? Estamos voltando? De região? De região importante, vinícola, com enoturismo na Espanha. Você tá lá subindo... Rioja? Baixa um pouquinho pra Rioja, né? Voltando Bora. aqui pro centro. Bora falar de Vamos Rioja. lá. Rioja é uma região pouco importante. Falando de Rioja, desculpa, eu tô falando muito hoje. Não, é bom, Por favor. eu gosto. Eu vou ficar, Tô aprendendo muito aqui. calado, mas eu vou comentar uma coisa assim. Uma das cidades que eu mais gosto depois de Madrid é Londres. E ontem eu soube, fiquei muito feliz, inclusive, que em King's Cross abriu um bar também, não é patrocinado, gente. Abriu um bar exclusivo de vinhos de Rioja. Poxa. Em Londres. Então, Olha, que prestígio, hein? eu acho que a gente precisa planejar uma viagem pra lá também, viagem pra Londres pra pra mostrar conhecer. isso pro pessoal, porque eu acho que é super interessante, né? Eu tenho uma amiga que... Na verdade, eu tenho um amigo que a esposa, a noiva dele, né, a futura esposa, se mudou agora pra Londres e ela falou, não tem vinho espanhol aqui, não acho vinho espanhol. Tem. Bar Eu já Rioja. tenho já me passa a dica aí Já vou pra passar a poder dica. mandar pra ela, porque Vou passar a dica lá o bem espanhol raiz mesmo, ele quando vai pra fora sofre um pouco sempre que é tudo... Bom, normal, a gente também sente Faz falta um pouco disso, né? da Exatamente. comida brasileira, das coisas da Mas nossa fala cultura. de Rioja, Ricardo, essa região pequena Rioja não produz Espanha, nada. Não tem nada de... Eu trouxe até uma colinha, tem coisas curiosas que eu trouxe que eu tava pensando em falar, eu até apontei aqui algumas, a gente vai falando aqui. O que eu não lembrar, eu olho a minha Começa a colinha. desdobrar aí 3 metros, né? Né? De papel. Não, acho que Rioja dá pra gente falar com propriedade, né? Cara, Rioja eu acho que assim, das denominações de origem, você sabe que a Espanha tem mais de 70 denominações de origem, né? Então, tem muita denominação de origem. Tem umas que a gente nunca escutou falar, a maioria, eu também. Hein? E muito sommelier, e muita gente por aí bem estudada. E não tá mal pra ninguém, assim, é normal, é porque tem muita vinícola. Rioja, eu acho que é uma das denominações de origem que nós brasileiros mais escutamos falar quando a gente tá fora, né? Principalmente no Brasil, escutando sobre vinho espanhol. Eu acho que é uma das mais conhecidas e uma das que mais tem vinhos no Brasil importados, da Rioja. Tanto que tem um movimento de muita gente agora eu quero provar coisas diferentes. Ou mesmo da Rioja, de produtores menores, ou tentando sair um pouco, que eu escuto muito lá. Não, mas dá algum vinho com uma uva diferente, ou de uma região diferente, de uma denominação de origem diferente. Coisas curiosas, a Rioja, ela... Foi meu primeiro contato com vinho espanhol na vida. O primeiro vinho que eu tomei da Espanha Foi foi um Rioja? Foi um Rioja. Da Espanha eu não vou te lembrar, Um mas... reserva, não vou lembrar o rótulo específico, mas eu lembro bem que foi a primeira experiência que eu tive com vinho espanhol, foi um Rioja reserva. Eu acho que de muita gente, é quase como uma tendência, é muito provável que o teu primeiro vinho espanhol seja Rioja por causa da Tempranillo. relação, Tempranillo, Rioja. Então, é a denominação de origem, uma das mais antigas da Espanha, e acho que uma das que mais tem vinho importado no Brasil. Ela é engraçado, porque tem como se fosse é estado, né, que é província, mas a província da La Rioja não é a mesma coisa que a região, a denominação de origem La Rioja. La Rioja La Rioja é o estado, é a região. E Rioja é a denominação de origem. Então, não obrigatoriamente o estado, né, que é uma linguicinha ali comprida, não obrigatoriamente... Não corresponde com a região vinícola. Então, a gente tem também parte da denominação de origem, parte tá no País Basco, parte tá em Navarra. Então, acaba saindo e pegando um pedacinho dos outros estados. Eu queria dizer aqui, online, no ar, que eu tenho uma queixa enorme desses dois aqui, porque foram para Logronho, numa data que Logronho é a capital da La Rioja, da região do equivalente ao estado, a comunidade autônoma, e é uma das principais cidades de produção de vinho na região da origem Rioja. E foram para Rioja e eu, infelizmente, não lembro porquê, mas eu não pude acompanhá-los. E aí eu fiquei com essa mágoa, que eles não têm nada a ver com isso, na verdade, a culpa foi minha, a gente não conseguiu. Exatamente, não pode reclamar porque você falou, vou viajar tal dia. Eu falei, Ricardo, vamos viajar nesse dia, o Alisson não vai estar, então você não pode.
sacanagem. Não, cara, isso aí é sacanagem. Pô, E tive a que planejar, gente combinou, já que ele não ia estar. Não, mas a próxima a gente tem que ir, temos que ir juntos, porque Acho que a gente tem que fazer é sensacional. Quais Muito são bom. as cidades, Muito Ricardo, bom. que são mais interessantes lá dentro da região da Aurora? Cara, tem duas, as mais assim, que eu recomendo. E são as que, na verdade, tem três. Vamos falar três aqui, porque eu gosto muito dessas três. Logronho é uma das mais conhecidas, que nem você falou, porque é a capital e é o centrinho onde, cara, ferve, é o burburinho ali, sabe? Sabe quando você sai à noite, a gente saiu lá, as ruas estão lotadas de gente, barzinho de tudo quanto é lado, as ruas são estreitinhas, então você sai de um bar, você cai dentro do outro, dentro do outro, dentro do outro. O mais legal é que a galera vai parando num, pede uma tapa, uma taça de vinho. Vai pro outro, uma tapa, uma taça de vinho. Você passa em 5 bares, rodando as ruazinhas que tem em volta, e assim você passa a noite, aí vai 3, 4 horas, você vai só... A gente falou isso ali bebendo vinho. no episódio sobre vida de bares na Espanha, né? Isso No que a Dion. gente comentou Esse mesmo sobre estilo isso. lá funciona muito. Funciona bem. Logronho é uma das que eu mais recomendo assim para você se hospedar e ficar perto do centrinho e sair à Foi noite. pra lá que vocês foram, né? Sexta- Daquela vez que Foi. vocês me deram um perdidão, né? Perdido. Foi Logronho. pra lá. Outra que é muito bacana, não tem tanta vida noturna, tem um pouco, mas não tem tanta vida noturna assim como tem em Logronho, é Aro. Aham, que tem a vinícola também Tem dele. várias vinícolas, eles têm a Milha de Ouro, que é como uma ferradura, que é a parte do rio Ebro que passa ali. São 3 ou 4 vinícolas das mais famosas, estão ali justo nessa milha, né? Nesse pedaço, nessa ferradura do rio. Ali também é uma região Aro muito boa para visitar a vinícola. Então as mais famosas é Lopes Heredia, que é do vinho Tondônia. Muga, que é muito Muga. conhecido e muito bom vinho. O que mais que a gente tem ali? Um vinho um pouco controverso para algumas pessoas. Ele é um vinho, eu acho excelente, mas ele tem eu acho que um rótulo, se eu não me engano, que ele não é filtrado. E aí a galera tem Tem uma versão. algumas pessoas têm uma versão, não vou dizer que foi minha esposa que fez isso um dia, mas enfim, tem pessoas que não gostam de um rótulo específico da Muga, mas a Muga é uma É um vinho. uma é puta, bem- uma é bem- puta é de uma bem- vinícola puta de uma bem vinícola. conhecida e tal. E uma outra, para citar mais uma, a Rioja Alta. A Rioja Alta SA também, que eu tive a oportunidade de visitar as três. Sensacional. A Rioja Alta, sensacional. A Lopes Heredia com o vinho Tondônia, eu acho que foi uma das mais marcantes, uma das mais impressionantes que eu tenho na memória, acho que eu já visitei até hoje, porque você desce nos corredores subterrâneos, né, na cueva, Nas e é cuevas, tudo, nas- cara, é antigo do tipo, tudo preto, os túneis são pretos, cheio de teia, não tem condições de limpar tudo. São quilômetros e quilômetros de túneis embaixo, barricas e um sistema de se a água escorre, se o vinho escorre, qualquer coisa que vaza, drenagem, sabe? É uma coisa de 1816, eu acho que é. E tá aí até hoje. E tá até hoje funcionando do mesmo jeito, com os tonéis gigantescos de litros Que e louco. litros. É impressionante essa. Essa é uma das que Vocês mais me chegaram marcou. em Aro nessa última vez? Não, a Vocês gente, foram a gente foi só Logronho? pra Logronho. Mas você tá falando isso, eu tinha visto que existem provas, evidências de que existem elas produzem desde o século XII. Desde o século XII ainda. Então, assim, claro que antes disso os romanos ainda já produziam aqui no território espanhol, mas isso que você tá falando era um artigo que eu tava lendo, que desde o século XII é produzida essas caves, as covas são Usadas, São né? Que usadas continuam pra sendo guarda usadas. e cara, produção de é vinho. muito doido. E eu fico aqui admirado olhando vocês dois falarem. Não vou ser snob, claro. Eu reconheço quando ouço alguma coisa bem bacana. Os dois falando, conhecimento. Ricardo, modesto, né? Que não conhece nada, que não tem muito conhecimento. Imagina se conhecesse. Pois é, falando de vinícolas, Rio Ebro. Porra, no Brasil eu só conhecia Rio Tietê e Rio Pinheiros. O cara... Não, é encantador. É Tinha encantador. produção de vinho nesses dois lugares? Não, naquela margem do Rio Tietê ou do Não, Pinheiro? tinha produção de corpo, né? Mas de vinho não, mas eu fico admirado com o conhecimento, com as explicações e... Ah, mas a gente É tem muito muita legal. coisa pra visitar aí junto. Pois é, E levar vocês juntos Vocês também. E a gente tá falando de falando de um Logronho. país que não é tão grande que nem o Brasil, né? Não, Imagina- exato. Perdão. Então, não, perdão nada. O legal dessa parte de enoturismo, né, de turismo vinícola, quando a gente pensou de trazer isso para vocês, é o quanto isso é uma atividade econômica grande aqui na Espanha, Isso é porque verdade.
movimenta, não é como você falou, não é só a vinícola que você vai. É a vinícola, é o cara que faz o traslado, é os restaurantes que são criados no entorno, os bares também que são criados no entorno, a rede hoteleira que se alimenta disso também. Então, você acaba criando uma cadeia toda uma gigante, cadeia, né, econômica ao redor desse mundo do vinho. E assim, quem acha que vinho é só abrir uma garrafa, tomar e um enochato balançando o copo e falar notas de não sei o quê. Não mesmo, nossa, O se vinho é um engana. negócio enorme. Tem muita coisa muito por trás. interessante, né? E quanto mais você aprende também, eu acho que mais Mas você... vê que você ainda tem mais o que Mas aprender, né? Exato, é um buraco você sem tem fundo. muito mais que aprender. Mas também eu acho que você começa a apreciar, tomar uma garrafa, a provar um vinho com mais... é difícil dizer com mais prazer, mas com mais conhecimento te dá uma certa satisfação. Pelo menos pra mim, quando eu comecei a apreciar mais... Você fica mais enjoado, você fica mais enjoado. Eu fiquei mais enjoado. Eu fiquei mais enjoado. Mas quero dizer, se você conhecendo um pouco mais, você parece Aprecia que de você outra aprecia forma. mais. Você Aprecia de outra forma. Isso é verdade. Não é mais ou menos, mas É de outra forma. forma. É com conhecimento, né? Você sabe o que, na verdade, estudar um pouco mais sobre vinho espanhol, vinho de modo geral, mas vinho espanhol mais especificamente, sabe o que isso trouxe pra mim, cara? Me trouxe um respeito muito grande pelas pessoas que trabalham atrás das garrafas, entendeu? Concordo 100%. Porque tem muita gente, cara, envolvida. Pra gente tá tomando essa cava agora aqui, tem um mundaréu de gente aí por trás, né? De Sem produzir, dúvida, engarrafar e colher e medir, ver se tá bom, ver se não tá, testar, enfim, é um mundaréu de Pra gente. ficar redondinho assim, nesse Pra ponto, ficar né? redondinho desse Você jeito. acha que é uma produção simples e já está. Não. Ó, pra não esticar muito mais de Rioja, porque senão me deixa aqui, a gente podia fazer um episódio só de Rioja. Por que não? Ideia? Boa ideia, boa ideia. Se vocês quiserem, comenta aí embaixo e fala pra gente. Quer um episódio só de Rioja? A gente vai trazer muita coisa da Rioja, hein? Vamos ter que ir lá. Tem aqui pra ficar 2 horas. Vamos ter que ir lá, levar vocês lá. Olha que coisa A gente chata. podia gravar um episódio de lá, Podemos. de alguma vinícola. Vamos isso. agora? Não. É boa, gostei da ideia. Última região que eu ia falar é La Guardia. É uma região que não é tão conhecida. Não sei se vocês já escutaram falar, mas La Guardia... É um aeroporto... Conheço o aeroporto de Nova dentro York. de Nova York. Não é esse, não? Lá também produzem vinho? No aeroporto. No aeroporto. Cada avião aproveita ali os ventos alísios do avião. La Guardia é a terceira cidade, então. Que La você ia Guardia é a falar. terceira que eu iria falar, que é um pueblozinho muito mais pequeno, muito mais charmoso, bem pequenininho. Tem pouca oferta de hotéis e Airbnb, é bem pequeno, mas é uma região assim, pra você estar lá, tranquilidade, não é essa coisa mais de burburinho. E tem em volta uma quantidade de vinícolas que dá pra você... A pé é difícil, mas é coisa de 5 minutos, de repente até andando, se você quer fazer de carro, 5 minutos. Você tá no... Você faz uma caminhadinha um pouco mais e você chega. Quantidade de vinícolas que tem em volta de La Guardia e de vinícolas mais artesanais, não tão comerciais, que você vai fazer uma experiência, uma visita, um enoturismo, né? Uma visita nessa vinícola, vai ser sem sombra de dúvidas. Tenho quase certeza que vai ser assim uma experiência. Como o pessoal fala aqui, inesquecível. tio, te flipas, não? Flipa. Umas curiosidades rápidas da Rio que eu marquei aqui para cara trouxe um livro, eu mano, trouxe de trouxe pesca. uma... A colinha. A denominação de origem Rioja foi criado o órgão regulador, né, em 1925 e em 1991, que faz agora, eu já tô ficando velho, já tenho uns 30 e algumas coisas anos. Melhor não entrar em detalhe, mas em 1991 ela passou a ser a denominação de origem qualificada. Que é o nível mais alto de qualidade de produção de vinho espanhol. Que né? só duas regiões, só tem duas denominações de origens na Espanha que tem essa DOCA, que é a qualificada, que digamos que seria o nível máximo de uma denominação de origem, que é o Priorat, aqui em catalão. Que é lá na Catalunha. Que é na Catalunha, que a gente falou antes. E a Rioja. E a Rioja, que é Tem 9 uvas brancas autorizadas a produzir vinhos dentro da Rioja e 5 uvas tintas. Então, só podem produzir vinhos sob a denominação de origem de 9 variedades brancas e de 5 variedades tintas. Tempranilho não pode lá, né? Tempranilho não pode, é proibido. Não está incluído. É o principal. Tempranilho até no café.
E três coisas assim, muito rápidas. Bom, tem as marcações criança, reserva e gran reserva, que acho que a gente era legal já falar. falamos no episódio anterior. Acho que a gente falou, né? Falamos, sim. O que muda de um para o outro é quantidade obrigatória de tempo na barrica, na madeira. E um dado que eu achei bem curioso é de 2020, não está tão atualizado, provavelmente esse número já é maior, mas existem 576 vinícolas registradas na denominação de origem Rioja. Em 2020 é o último número que eu achei rápido assim, para trazer para vocês. Imagina, cara. Bastante, né? E várias ou a maioria delas você consegue visitar coisa. E tem uma experiência. Não, eu fiquei tentando fazer as contas assim de cabeça rápido, do tipo, se cada uma tiver uns 3, 4 vinhos diferentes. Tá falando de 3 mil vinhos. Dá pra gente beber um vinho por dia e passar uns 5 anos bebendo vinho. E não bebe ainda toda a variedade de Rioja só, na região da Rioja. Pra onde que a gente vai agora? De Rioja a gente vai pra... Onde você vai levar a gente, Anderson? A gente pega o trem ou o carro, né? O Ave ou o Avo. O Wigo. O Wigo. É o Wigo. Como é que é o outro? Tem um novo aí. Não sei, tem uma... Eu sei que saiu um novo. Prometo pesquisar pra vocês, mas tem uma linha nova de trem de alta velocidade. Ah, Irio. Irio. Nós também não estamos sendo patrocinados, então não tem problema errar a marca, né? Eu acho que dali a gente pode, então, seguir fluxo. A gente ainda tá segue o jogo. A gente tá em condições de beber ainda. Vamos conhecer segue o jogo de Ribeira. E vamos pra... Ribeira del Duero. Ribeira del Duero. O que você considera lá de mais importante em Ribeira, Anderson? Tem vinho. Under Picofino. Tem vinho. Bastante vinho. Notas de uva e álcool. Tem vinho e acho que marcou muito também Ribeira, porque foi a primeira vinícola, o primeiro passeio que a gente conheceu aqui na Espanha, com o nosso guia, né? Que não conhece nada, que não sabe nada de vinho, mas foi o nosso... Guia amizade, chat amizade, tem o guia amizade. Mas foi a nossa primeira experiência aqui. É verdade. E eu acho que ele fez de propósito, fez pra marcar, porque assim, marcou muito. Onde foi que ele levou? A gente foi na Pagos. Pagos e Capellani. Que experiência única. E foi lá... Lá que foi batizado. Lá que eu recebi foi batizado a alcunha de Pico Fino. Então, aí muita gente vai ficar se perguntando, porque o cara já tinha conhecimento, já conhecia. Não, é porque eu fiquei bebendo, pedindo mais pra sommelier. Fiquei igual um cachaceiro lá. Mas... Não. Vamos contar direitinho. Ela chegava e perguntava que notas e que sabor e que parecia, o que a gente achava do vinho. E ele soltava achando que tava soltando pérolas. Ele achou que tava brincando, na verdade. Achou que tava brincando, né? Que é o espírito e é o... É o que ele sempre faz, né? Ele brinca, sempre acha que tá brincando. Não, tô falando sério, gente. Ele acertava tudo. E esses, o que vocês acharam de notas? O que vocês têm? E a gente lá tentando, tudo ali cheirando, sabe? Essa coisa de descobrir as notas, os aromas, os sabores e tal. E aí ele soltava, pois nota disso. E ela, sim, nossa, exatamente. E acertava quase todas. E aí a gente começou, eu não sei exatamente se foi você ou alguém falou, mas foi aí que foi batizado. Aí que saiu o Pico Fino. Ela pegou e falou assim, ela falou eres um Pico Fino, não? Eres um Pico Fino. Aí eu falei, vamos honrar já. Assim, não? Mas não, recém-chegado também na Espanha, álcool não tava consumindo o corpo, hoje mucosa queimada das vias nasais, você não consegue apreciar nada, só bebe só. Não, mas foi um passeio incrível, foi muito bom, uma experiência assim que vale a pena. Quem tiver vindo, aproveita fala com a gente, fala com o Ricardo que ele leva vocês lá. Sem dúvidas. E aí, desculpa, sem querer interromper, mas já interrompendo. Não mesmo. Tem um outro assunto aí pra gente falar que é vinhos de pago. Vinhos de pago. Vocês foram no Pagos de Capellani, não fui convidado de novo. Não sei se é pessoal, talvez seja. Você falou que ia viajar. A gente não leva ele. Nessa época a gente não os conhecia. Nessa época tem justificativa porque eu ainda não conhecia os meninos. Mas assim, a queixa tá dada, certo? Eu ainda não fui no Pagos de Capellani. Já bebi muito vinho deles, mas não conhecia a vinícola ainda. Não sei como é que é, não sei qual restaurante que tem lá. Já soube que tem um restaurante que tem uma cueva também. Nossa, que não sei o que lá. Mas fala você, vai. Você que vai contar essa história, não sou eu. Mas... Aí vocês foram
na Pagos de Capellanha. Fomos na Pagos, um passeio, um tour incrível. A vinícola, como a gente já tinha comentado, é toda aquela atração, desde a vinícola, desde a chegada, todo o tour. Eles vendem uma experiência assim pra te marcar mesmo. E Você bebeu pouquinho vinho lá? Não, bebi pouco. Eram o quê? Umas 3 taças que estavam no nosso... Na degustação. Umas 4. E aí você comprou mais quantas garrafas? Não, mas só que aí, como não tinha muita gente participando, a gente podia... Nós ficamos tão à vontade lá que depois eu chegava na sommelier, posso pegar mais um pouquinho? E ela deixava. Foi tão simpática, então acho que isso me cativou muito mais. Acho que essa experiência que eu tenho é também das brincadeiras, da forma tão descontraída que foi. E foi lá que a gente foi numa cueva... Foi. Fomos almoçar, que era onde produziam vinhos também, tinha os respiradores. Isso. E... É um restaurante que a gente... Bom, quando a gente foi na Protos... Também não fui. Porque ele tá falando que não Eu foi, também mas a gente Por que levou que ele ele na Protos. A Protos é outra, também na Ribeira Também del Duero. Ribeira del Duero. Mas ele não foi. Essa foi legal, porque assim, eu me vinguei um pouco. Eu já era amigo, eu estava aqui, não estava viajando, e por que eu não fui? Negativo. Você Poxa, não sei por que ele não foi, não. indisponível por algum motivo. É verdade. Acho que Não, a esposa dele tava viajando e aí ele não quis ir pra não ficar chato, pra ela não... Bom, enfim. Beijo, Mirtine. Aí a gente... Nesse dia era pra gente ter ido nesse restaurante das cuevas, mas não tinha lugar. Eu não sei se não tinha lugar. Era do lechaço, né? Do lechaço. Nossa. Uma patinha de cordeiro jovem, ó. Muito bom. Pra quem muito tem dó, bom. tiram as crianças da sala. Pago de Capellanhas, mas não foram 3, não. Foram 6. A gente tava num kit, numa degustação de 6 vinhos. 6 vinhos. Foram 3, porque a gente dividia a cata com outro grupo. Tá. Aí o grupo foi embora e aí ela abriu as outras 3 garrafas mais premiums. É verdade. E aí a gente começou a degustar as premiums. Aí esse cara aqui foi... Aí o pico fino foi a loucura. Foi a loucura. Foi o delírio. Muito bom. É super indico. Quem vier, pergunta aqui pros meninos, porque é uma experiência única. É muito bom. E acho que o que marcou é porque foi a nossa primeira vinícola que conhecemos aqui. Então foi do começo ao fim um espetáculo. É difícil de encontrar vinhos de Ribeira del Duero, assim, num bar de Madrid, por exemplo, e tal? Você pediu um Ribeira, assim, tem bastante? É fácil de encontrar, né? Vinhos daqui da Espanha. A não ser que seja, claro, uma vinícola, que nem a gente tava falando, menor. Um fundilhão de Alicante. Assim, Exatamente. assim, mas é muito fácil, É fácil de encontrar, é fácil supermercados também, alguns. Até no Corte Inglês, que tem aqui, né? Que é uma rede... É de mercado? Como é que fala? Tipo, lojas de departamento. Lojas de departamento. Que tem supermercado. Também. Então lá você encontra também uma variedade bem bacana, mas não é difícil não, é super fácil. O que eu acho mais legal de Ribeiro, não sei se você vai falar isso, em termos de distância de Madrid, é super perto, né? A gente o quê? 2 horas de carro. 2 horas de carro, você tá numa 1h50 você tá numa vinícola. Na Protos, que a gente foi, em 1h50, 1h40, 1h50 você tá na vinícola. Ah, tá. Você já tá em Ribeira, mas a que nós fomos foram umas 3 horas. Não, foram 2. Foram 2? Pago de Capellanhas. Eram 2? É que já tem mais de um ano também. 2 horas, 2h05, uma coisa assim. Ele lembra da ida, mas não lembra muito bem da volta. Ele lembra dos vinhos. Ele lembra de beber, do apelido. Eu não lembrava, nem tinha sido 6 vinhos. Eu só lembro até o terceiro só. Tem gente que... Não, mas sempre tem um motorista ali pra lembrar de tudo. A gente tem que combinar. Você tem que ir. A gente tem que fazer agora uma... Me chama, cara. Bora. Não, vamos montar uma pra Ribeira, porque é muito fácil. É um passeio de um dia. Inclusive... Será que tem alguém que quer ir com a gente aí? Será que vocês estão afim? Alguém que esteja aqui pela Espanha? A gente pode avisar. Boa. A gente tem Instagram. Eu tenho Instagram do canal. Vou passar depois aqui. Vou colocar aqui em algum vai lugar. Tá aqui, ó. Algum lugar aqui, vai aqui. aparecer. Segue aí. Vou colocar as contas do Pico Fino e do Ricardo também. E aí, quando a gente combinar a próxima ida, vamos avisar. E aí, quem tiver vindo por aqui ou a fim de vir, quiser ir com a gente, ó, vamos nessa. Boa. Vamos legal. nessa. E se tiver vindo e falar, vou em tal mês, não sei o quê, escreve pra gente. E qualquer coisa a gente organiza uma junto e vai junto. Vamos e aí vocês lá, contam pra gente o que achou e Tem gostei do passeio. Aproveita que eles estão me devendo um favor aí a gente vai Bora. junto. Boa.
Boa, combinado. Bora. E que vinícolas vocês têm na cabeça mais assim conhecidas da Ribeira del Duero? Cara, a Protos foi um que me Por marcou curiosidade. bastante. Protos. A Protos é uma porque tem muito... Cara, desculpa te cortar, mas já... Olha o Jô Soares aí. Vai. Minhas primas estiveram, e o Elton também, estiveram aqui mês passado. Cara, foi muito divertido. A gente levou... Pronto, A gente levou na elas Protos. pra Protos. Espero que vocês estejam assistindo esse episódio, hein? Dá like aí pra gente. Boa, legal. Por favor. A gente levou elas precisando. pra Protos e levou no restaurante desse das Do cuevas Lecha- que baixa, legal, que baixa, do bacana. Lechaço. Adoraram, Elas falaram... tiveram experiência que- VIP, a gente nem Não, eu fo- tive essa experiência. nem Falo por fodendo. você. Eu É, tive. caralho. Eu tive, desculpa. Puta que eu pariu, velho. Eu vou te Mas você levar, tá velho, falando vou te isso, eu acho que eu levar. comecei, eu inverti, porque quando nós chegamos aqui também, a gente começou a tomar o Protos e um vinho de excelente qualidade, muito bom, que tomarei pro resto da vida e que seja longa, né? Falam que Mas... vinho faz bem. Pois é, Uma Vinho e tacinha por azeite, dia. vinho e azeite. Azeita a vida. Meu avô falava que se uma taça fazia bem, uma garrafa então seria maravilha. exatamente, concordo. Gosto da ideia. Mas E fala. eu tenho vontade de conhecer a Protos também. Eu sei que ela é mais... É uma pegada mais comercial. Não sei se é bem isso mesmo, como falam, mas acho que é uma pegada mais Grande comercial. produção, mas não quer dizer que o vinho seja de qualidade ruim. Não é. não. O passeio nela. Ah. O passeio nela... Não, o vinho é ótimo. Eu adoro o Protos. É verdade, como a gente teve agora, dá até pra... Eu já estive 2 vezes. A primeira que a gente foi, inclusive, foi a nossa segunda vinícola. Em 2016, a ex-chefe da minha esposa levou a gente para conhecer essa vinícola. Foi uma experiência sensacional. Por isso que eu gosto de levar as pessoas, porque foi na Protos e a gente foi comer nesse restaurante das Cuevas. Do Lechaço. A gente vai ainda. E ela levou a gente, foi uma experiência, assim, marcou muito. A gente gostou muito dessa experiência. E aí acaba que eu vou com alguém e eu acabo repetindo a experiência bem parecida, Protos e esse restaurante. Entendi. Você lembra do nome do restaurante? Não. Tô vendo que você tá evitando o nome do restaurante. El Corrarillo. El Corrarillo. El Corrarillo. Vale. Também não é patrocinado, hein? Mas a Protos tem vinhos excelentes. A gente esteve lá agora há pouco tempo com as minhas primas. É verdade que a visita é um pouco mais marqueteira. Já é uma coisa muito mais assim, volume de gente, volume de pessoas que visitam. Então acabou transformando em alguma coisa um pouco mais assim... Pessoal, mais rápido. Não é tão... e tal. Mas é bacana. A estrutura, a arquitetura, você entra de um lado e você passa por baixo da avenida e sai do outro lado, na parte nova da vinícola. Então, a arquitetura também, toda a arquitetura da parte nova foi feita pelo mesmo arquiteto, agora eu não vou lembrar o nome, o mesmo arquiteto que desenhou o aeroporto de Barajas, que é o aeroporto de Madrid. A parte das de ondas Logronho em cima. também. E de Logronho foi... Não vou lembrar o nome agora. A Minha coenda vai me matar, porque Vai aparecer aqui embaixo. é um que fica ela mais... tranquilo. É o Calatrava. De Logronho é o Calatrava. Que nós fomos? Que a gente foi na Isios. Isios. O arquiteto é o Que Calatrava. ele é quadradinho, tá. quadriculadinho. Ele é em onda. Isso, parece um Então, Tetris. tem muita coisa. A Protos a origem do nome Protos é grego. Eu não sabia. Sim. Não sabia também. Ela explicou pra gente agora e é ser o primeiro. É a tradução de ser o primeiro. Então é muito bacana. Poxa, porque legal. eles foram uma das primeiras vinícolas da região da Ribeira del Duero e o nome Protos, traduzido do grego pro espanhol, é ser o primeiro. É exatamente isso. Era um dos primeiros e são um dos precursores da denominação de origem Ribeira del Duero. Então eu acho que acaba fazendo parte da história e é importante, por mais que hoje em dia já seja um pouquinho mais comercial a visita, é uma excelente vinícola visita importante. para se Que fazer. interessante. Muito Beleza. legal. O que a gente fez? A gente saiu de Madrid, foi para Barcelona, para a região da Catalunha, para Cavas. Voltamos um pouco para Rioja, descemos ainda um pouquinho mais para Ribeira del Duero. Você estava falando que saímos de Madrid. Uma coisa muito interessante que eu não sabia se vocês sabiam. Eu descobri esses dias. Vocês sabiam que desde 1990, Madrid é o único entre as capitais mundiais que tem dominação de origem? Não Que sabia. interessante, cara. Aí. Mas ele tem uma denominação de origem. Pra quem Madrid. fala que eu não tenho cultura também, não tenho aí, conhecimento, aí, ó. A única pessoa que Olha, fala ó. isso aqui é você, cara. Você Não, é um cara. desde de 90 é o único das capitais do mundo. O nome da uma denominação nome da de origem. capital Existe da- uma denominação Vinhos de Madrid. no nome Vinhos de Madrid. Vinhos de Madrid. Vinhos de Madrid, é verdade. Tem Então, bastante
vinho. Eu fiquei espantado com isso quando eu vi, porque a produção é muito grande, grande pra gente que é do Brasil, que não tem essas produções. Não está acostumado com esse tipo de volume, com esse né? fluxo, mas são mais de 4 milhões de garrafas só aqui em Madrid. Caramba. Só aqui de A Madrid. comunidade de Madrid tem bastante coisa. Legal. Pô, interessante. Só voltando aí, cara. que você tinha falado, saímos de Madrid, então... Saímos de Madrid, voltamos de Madrid agora para essa informação Mas importante prossigam, do ano. por favor. Não, pois nada não, é que existem, assim, a gente está dando uma pincelada rapidíssima sobre regiões que têm uma estrutura de enoturismo legal. Tem várias outras, né? Dentro dessas grandes regiões que a gente falou, por exemplo, dentro da Catalunha tem o Priorato, que você falou que era uma denominação de origem qualificada. Tem Corpiná, que eu falei, que tem a ver também com a produção de vinho espumante. Tem uma que eu gosto muito. Há controvérsias nessa mesa, eu queria dizer, e não tem problema nenhum, da gente tem gostos diferentes, tá? Mas eu sou um apaixonado por vinhos de Jerez, né? No sudoeste da Espanha, na região da Andaluzia, tem as 3 cidades, né? Tem Jerez de la Frontera, Cádiz e Sanlúcar de Barrameda, que são as 3, o triângulo de Jerez, que tem vinhos que aí é outra pegada, que é uma coisa bem mais próxima do vinho do Porto, por exemplo, em Portugal, que são vinhos fortificados, né? Que tem uma produção completamente diferente, uvas distintas. Geralmente o pessoal usa Palomino, Pedro Ximénez e tal. E tem uma pegada de alguns vinhos que são oxidados, assim. A definição meio básica, assim, que eu gosto de falar, é que é quase avinagrado o vinho, né? Então, tem uma galera que, tipo, não curte, mas tudo bem, né? A gente continua a amizade da mesma forma, então não tem problema nenhum. Eu não tenho nada contra, ó, ele pode continuar bebendo e... Não, mas eu falo que eu preciso desenvolver esse meu lado de apreciar vinhos de Jerez. Confesso que eu não gosto muito, mas tô aberto, a mente aberta sempre, e a gente vai aprender. E lá na Andaluzia, por exemplo, você tem uma estrutura de enoturismo também bem desenvolvida, né? Também com vinícolas, com passeios, com muito restaurante, muito bar, muita coisa perto e tal. Já fui, estamos por publicar, não sei se esse episódio sai antes ou depois, mas tem uma visita para Cádiz que eu fiz sozinho, não levei ninguém. Parabéns. Não convidou ninguém? Convidei, não puderam ir. A verdade é essa. Tem bastante coisa legal lá na região. Outro lugar que eu queria levar nós todos, porque eu ainda não fui, eu acho que vocês ainda não foram, seria legal levar os nossos ouvintes e telespectadores. Gosto desse Ótimo. nome. Gosto desse nome. Pra Galícia, pra região de Rias Baixas. E aí, Baixas. Albarinho, tem um monte de vinhos legais ali. Cara, Albarinho. Que Ricardo, já é quase... Albarinho é vida. Já é quase Portugal ali, já tem legal. variedade de uvas similar, Albarinho de um lado da fronteira, Alvarinho do outro lado. É Albarinho e Alvarinho. Albarinho e Alvarinho lá em Portugal. E eu que vou em 2 fins... Bom, não esse fim de semana, o seguinte... Não, tem mais um. Daqui 2 fins de semana eu vou num casamento lá na Galícia, mas não vai dar pra escapar pra nenhuma vinícola. Você vai uma pena. Santiago de Compostela mesmo? Santiago de Compostela. Pelo menos Tá até perto, mas aqui não vai dar, porque a gente vai na sexta, o casamento é no sábado, volta no domingo, não dá tempo, mas olha... Pelo menos fica a dica, Ricardo. Deixa o Alisson viajar e a gente vai pra Albarinho. Não vou pra ninguém, não. Tô de olho nos Não, mas a senhores. gente tem que ir mesmo. Não, E você vê que aqui não é... O que eu fico bobo, o que eu fico besta aqui, é que toda a Espanha não é somente uma região. Qualquer canto da Espanha que você for, vai ter esse mercado, vai ter esse marketing em volta disso. É do vinho que a gente tava falando, da gastronomia, qualquer canto da Espanha. Isso é muito interessante, isso é muito legal, porque não é um ponto específico. Isso aqui é o forte, é isso. A gente tá falando de outras regiões, por exemplo, aí o Ricardo não foi porque ele estava no Brasil, não pôde acompanhar a gente, mas a gente foi para Extremadura, conhecemos a vinícola Abla. Nossa! Né, que é também outra região, que não é Rias Baixas, não é Andaluzia. Extremadura tá no oeste da Espanha, já também bem pertinho de Portugal. Né? Perto de onde o Anderson foi tirar
carteira de motorista dele. Fui tirar a carteira de motorista em Em Cáceres, Cáceres. já na fronteira ali com Portugal. Mas o Marquês de Cáceres, o vinho é da Rioja, não é de Extremadura. Verdade. Né? Então, assim, é isso que você falou. Acho que você fez o arremate perfeito. Assim. A Espanha é uma diversidade de vinhos incríveis. Uma diversidade incrível, melhor dizendo. E é isso. Qualquer cantinho da Espanha tem seus vinhos, suas particularidades. E se você procurar bem, tem uma vinícola, um restaurante, uma estrutura de turismo aí que recebe bem o turista e mostra essa variedade de vinhos e de gastronomia que a gente tem aqui para oferecer, que é uma coisa legal. E isso é uma coisa que nos apaixona, né? Me apaixona especificamente, mas é uma coisa que a gente está explorando cada vez mais e quer continuar, né? Sem Descobrir dúvida, os sim. cantinhos e os lugares e Descobrir coisas legais, diferentes e que estão fora do eixo. Acho que também isso é uma coisa que a gente compartilha, Isso é né? muito legal. Compartilha em espanhol, mas bom, a gente em divide. português igual. Né? Também? É. Desculpa. E que a gente compartilha muito é essa vontade também de... É legal, a gente gosta de ir pra coisa mais marketingiana, turística e tal. Claro. Bacana, mas também... Mas não custa nada descobrir aquele lugarzinho que custa nada as pessoas descobrir. não vão muito e tal. E que tem, só um local diria pra você, mas você vai lá e Exatamente. descobre. e tem opções super interessantes e acessíveis. Mas e muito legal, bom. né? Demos uma Exatamente. volta bem bacana. São as Beleza. regiões Então, mais conhecidas da Da Espanha. Esperamos que vocês tenham gostado e, pois, se vocês quiserem, tiverem sugestão de outros lugares, outros temas, outras coisas que vocês querem que a gente aborde aqui com a gente, que vocês venham junto conosco no podcast, deixa comentário aí, subscreve, por favor, no canal no YouTube, se você está ouvindo pelo YouTube. Assina aí, dá um inscrever. Dá um like se você está ouvindo pelo Spotify, comenta nas nossas redes sociais, que isso ajuda Indica a gente. pros amigos. Indica para os amigos. Familiares, tudo. Isso ajuda a gente a manter essa iniciativa rodando e trazendo coisas legais para vocês. Com certeza, pra gente crescer ainda mais, porque é o terceiro episódio. E olha. É verdade, Muito a gente mais nem falou profissional, nada, mas hein? tá melhorando a Poxa, estrutura. Devagar vamos. sempre. Trouxemos uns petiscos aqui, tapitas. umas tapitas pra picar. A gente não falou nada, mas tinha um queijinho, um lomo, uns frutos secos. Uns frutos secos. Também pra não beber a seco, não, né? e a gente Pra não agradece bater lá. muito. E a primeira garrafa já foi, hein? A gente E agradece acabou o muito. episódio. Estamos cumprindo o que a gente prometeu no Cumprimos o que segundo. prometemos, acabou a garrafa, acabou o episódio. Não, perfeito. Um abraço, moçada. Até a Um próxima. abraço. Até Beijão. a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cara, eu tô me sentindo muito mais à vontade, velho.